Do Senhor, meus irmãos, estamos aqui dando seguimento à nossa matéria de teontologia, o módulo básico do curso em teologia, tá bom? Nas aulas passadas, nós tratamos um pouco a respeito aí do desvendar, modo processual que Deus se revela à sua criação. E hoje trataremos a respeito dos seus atributos, tá bom? O que é um atributo? O atributo é uma propriedade ou qualidade ou virtude ou perfeições ou características que apontam para um ser, e no caso da teontologia, aponta para Deus. Então são chamados atributos de Deus, tá bom? Atributos de Deus. O atributo é uma propriedade, qualidade, virtude, perfeições de um ser. No ser, esse caso, é o próprio Deus. E dentro desses atributos, nós temos os incomunicáveis e os comunicáveis. Eu coloquei uma lista aqui dos atributos que são chamados atributos incomunicáveis. Dentre eles, perfeição, espiritualidade, infinitude, eternidade, imutabilidade, onipresença e imensidade, onisciência, presciência e onipotência. Tá bom? Dentro da sua apostila, terá uma lista completa explicando detalhadamente quais são as características de cada um desses atributos, mas como o vídeo é um modo corrido da aula, eu não vou explicar a cada um, mas apenas falar por que eles são chamados de incomunicáveis. E é claro que na sua apostila terá aí mais detalhado cada detalhe, cada aspecto, característica de cada um desses atributos, tá bom? Por que são chamados atributos incomunicáveis? Porque são atributos que Deus não compartilha com a sua criação. Deus não passa para a sua criação. Até porque a perfeição é apenas de Deus. Um ser apenas espírito é só Deus. Um ser infinito é só Deus. Um ser eterno é só Deus. Um ser imutável ou ter a imutabilidade, que é não mudar, é só Deus. Um ser ter onipresença, estar em todos os lugares, alcançar todos os lugares com a sua imensidão, é só Deus. Um ser saber de todas as coisas, um ser onisciente, é apenas Deus. Um ser presciente, saber de tudo antes mesmo de acontecer, é só Deus. E um ser ter todo o poder, é apenas Deus, que é a sua onipotência. Então, atributos como esses, perfeição, espiritualidade, infinitude, eternidade, imutabilidade, onipresença e imensidade, onisciência, presciência e onipotência, são atributos apenas de Deus, que Deus não compartilha a sua criação. Nenhum homem, animal, besta fera, nada que Deus criou tem o poder de ter esses atributos, tá bom? Então são chamados de atributos incomunicáveis, que Deus não compartilha, não comunica, não comunga, não passa, não repassa para a sua criação. Se eu pudesse resumir todos esses atributos, eu apenas resumiria em eternidade, porque tudo que existe nesses atributos só podem pertencer a um ser eterno, e esse ser é o próprio Deus, tá bom? Então tudo isso se resume a próprio Deus, um ser supremo. Só um ser supremo poderia carregar tantas qualidades, tantas propriedades, virtudes e podérios assim, e esse ser é o próprio Deus, tá bom? Vamos lá, se existem atributos incomunicáveis, é claro que existe atributos comunicáveis ou atributo comunicável. Dentre eles existem vários, tá bom? Também haverá uma lista aí na sua apostila. Vou destacar aqui apenas alguns para entendermos. Dentre eles,
amor, bondade, mansidão, santidade, mentalidade e por aí vai, tá bom? Porque são atributos que Deus passa para o homem. Quem santifica o homem é o próprio Deus, tá bom? A santidade não quer dizer que o homem é um ser santo, mas um ser que tem potencial em viver em santificação, a cada dia se santificando até chegar no estado permanente que é a santidade. E quem santifica, quem ajuda o homem, quem convence o homem do pecado é o próprio Deus. O amor é um atributo que se reflete a nós. O amor de Deus está em nossa vida e por isso que amamos. Não amamos por qualidade própria, amamos porque o amor de Deus está sobre nós e só nós o retribuímos esse amor porque ele nos amou primeiro. O apóstolo João diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o atributo do amor provém do próprio Deus. Vai para nós, para o humano, tá bom? Para a humanidade. E aí nós só amamos a Deus novamente porque ele nos amou. Então esse é o ciclo. Deus nos ama e por isso nós o amamos. Antes mesmo de nós o amarmos, ele já nos amava. A bondade que nos cerca, a misericórdia, que é por ela que nós não somos consumidos, a graça e por aí vai. Então, o atributo comunicável ou os atributos comunicáveis é aquele que Deus reflete a sua humanidade, reflete a sua criatura, comunga, compartilha, passa para os seus filhos, tá bom? Então, esses são os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. Frisando aos irmãos, haverá uma lista densa, completa, detalhada dos atributos que cercam a Deus, cada um explicando para que esse atributo serve, o porquê ele serve, porquê ele existe e etc. Mas aí dentro desses vastos atributos existem essa separação teológica chamada de atributos incomunicáveis e os incomunicáveis que eu expliquei um pouco antes, e agora o atributo comunicável ou os atributos comunicáveis, que eu te expliquei agora, tá bom? Então esses daí são os atributos de Deus, os atributos do próprio Deus. Ainda seguindo a matéria de teontologia, vamos agora entrar no terceiro tópico, que é conhecido como, dentro da teologia, o nome de Deus, ou um tetagrama, tá bom? Eu vou explicar aos irmãos de forma detalhada, para que nós possamos entender aí. É um assunto um pouco denso, mas também haverá mais explicações na sua apostila. Eu vou apenas montar o esqueleto e a base para a interpretação de cada nome de Deus, tá bom? Vamos lá, o nome de Deus. Olha, a palavra Deus, no seu original, significa ser supremo, ou supremacia, ou majestade. Então, quando falamos Deus, não é que literalmente é o seu nome, mas é porque é uma característica, uma qualidade que atribuímos como um ser supremo. Então, a palavra Deus, em sua originalidade, significa um ser supremo. Um ser que está acima de todas as coisas. Até porque outras culturas, religiões, tá bom? Também usam a palavra Deus para se referir aos seus deuses. Assim como o Egito usava, assim como o Babilônia usava, assim como a Grécia, a Roma Antiga usava esse nome Deus para atribuir aos seus deuses, é porque o nome Deus significa um ser supremo.
Então, de fato, qual é o nome de Deus? Um dos mandamentos ditados a Deus, por Deus a Moisés, é não citar o nome de Deus em vão. Então, no Oriente Médio, em Israel, o povo judeu, o povo israelita, o povo de Deus, a nação escolhida por Deus, acabou criando um zelo tão radical e extremo em citar o nome de Deus, em ser proibido falar o nome dele em vão, que ao decorrer dos anos, a pronúncia ela foi esquecida. De fato, até hoje ninguém sabe de certo qual é o nome de Deus, como que Deus se chama, qual é o seu nome, tá bom? A saber que as pronúncias como Jeová Jireh, Jeová Nissi, são poderes atribuídos àquilo que ele operou. Vou explicar aos irmãos. Em Gênesis capítulo 22, vou colocar aqui. Gênesis 22. Deus desperta Abraão e diz: eu quero seu filho Isaque, seu único filho. Leva ele até uma terra que eu te mostrarei. Abraão leva Isaque no Moriá. Quando chega lá, o Isaque pergunta ao seu pai: pai, aqui tem fogo, tem lenha, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. E naquela hora que Abraão vai imolar o seu filho, aparece ali uma providência de Deus, um carneiro, um cordeiro, tá bom? E aí Abraão atribui o nome de Deus àquilo que ele opera. Ele operou uma provisão. Então, Abraão coloca o nome daquele monte, ou a partir daquele momento, Deus se chama Jeová Jireh, não é isso? A pronúncia Jeová Jireh, o Deus que provê, ou o Deus provedor. Mas Abraão coloca esse nome segundo aquilo que Deus tinha operado por ele, tá? Outro exemplo, Agar está no deserto, sozinha com seu filho Ismael, e na hora da morte da criança, como já tinha acabado o pão e a água do odre, Ismael chora. Deus se apresenta a ela e diz para ela abrir os olhos e enxerga uma fonte. E ali Agar tem a percepção que não estava sozinha, que Deus estava lá vendo ela. E por isso, no texto, ela diz que ele é o El Roi. El Roi. Deus que vê. Porque ela percebeu que o Senhor a viu naquele momento. Então ela atribuiu esse nome pelo seu operar. Então todas as nomenclaturas como Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Tsabaote, Jeová Shammah, tudo é atribuído àquilo que ele operou. Então não é Deus que disse ao seu povo: eu sou o Jireh. É o povo que diz: ele proveu, então ele é o Deus provedor. Ele me viu, então ele é Deus que me vê. Ele guerreia, então ele é Deus da guerra. E por aí vai. Então, de fato, qual é o nome de Deus? Qual é a sua essência? Tá bom? É isso que aprenderemos agora. Vamos lá. Existe uma passagem bíblica que nós presumimos que Deus se apresenta o mais perto possível da sua essência, do seu nome, tá bom? Lembrando aos irmãos que a palavra nome, no hebraico, nome, no original, no hebraico, vem de Shem. Shem significa essência. Também vem de um derivado de ficha ou currículo, tá bom? Mas vamos aqui apenas com essência. Então, o nome que Deus apresenta está ligado à sua essência. E quando é isso? Quando ele se apresenta para Moisés, Moisés pergunta:
Se eu voltar ao Egito, no nome de quem que eu vou? Até porque, no meu nome, diz Moisés, não dá. Porque a minha essência é quebrada. Eu sou um foragido, já matei, sou gago. A minha ficha, o meu currículo não condiz com o propósito que o Senhor tem para mim. Aí Deus lhe apresenta um nome, não é? Diga que o eu sou, o que sou, te enviou. A palavra eu sou, o que sou, no original do texto está escrito assim: Yud, Rei, Vav, ou V também, tá? O W e o V no hebraico tem o mesmo som. Coloquei W aqui, mas pode ser V também, tá bom? Rei, Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras no alfabeto hebraico. Y, H, W ou V, H. Os irmãos estão percebendo que aqui todas são consoantes. E apenas consoantes não formam uma palavra, uma fonética, tá bom? Apenas consoantes não formam uma fonética. Para se tornar uma fala, algo falável, audível, teria que ter vogais. Então, os judeus, para melhorarem a compreensão, adicionaram nessas 4 vogais, que é chamado tetagrama. Tetagrama, 4 letras, tá bom? 4 vogais. 4 consoantes, perdão. Eles adicionaram nessas 4 consoantes 2 vogais. Adicionaram do Y de Ud até o H de rei, adicionaram o A de Adonai. A de Adonai. Do Vav ao rei, que é do WH, adicionaram o E de Elohim. E aí ficou Iavé, ou transliterado ao português, Jeová. Então, nós cremos de forma majoritária dentro da teologia bíblica que, de fato, esse é o nome mais perto a ser o nome de Deus. Yud Rei Vav Rei, ou Iavé. Eu sou o que sou, que está empregado. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Está empregado em passado, presente e futuro. Porque ele é, ele era, ele é e há de vir. Ele é passado, presente, futuro. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o alfa e o ômega. Então, nós cremos que essa é a essência do nome de Deus. Ele é o passado, o presente, o futuro. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele está no meio, ele está no final, ele está em todos os lugares, ele é o ser supremo. Então, quando Deus se revela a Moisés por esse nome, por esse tetagrama YHWH, ou com as vogais adicionadas pelos judeus para melhor fonética, e aí ficou Iavé, tá bom? Ele está apresentando toda a sua essência. O que ele estava falando para Moisés em uma aplicação prática é: eu não preciso que você seja, pelo contrário, eu quero que você não seja, porque quando você não é, eu conjugo o verbo na sua vida. Você não é, mas eu sou. Você não pode, mas eu posso.
Você não tem, mas eu tenho. Você não chega, mas eu chego. Você não estava, mas eu estava. Você não está, mas eu estou. Você não estará, mas eu vou estar. Eu sou passado, presente e futuro. Eu sou Yud Rei, Vav Rei. YHWH, ou para melhor fonética, eu sou o Yahvé. Tá bom? Aí, irmãos, todos outros nomes adicionados, como Jeová Jireh, Jeová Rafá, partem desse princípio aqui de essência. Ele é. Ele é. Ele não passa, não é efêmero. Ele é. Ele é permanente. Então, todas as outras qualificações ou qualidades pressupõem dessa essência do nome dele. Ele é provedor, ele é a bandeira, ele é da guerra, ele é a guerra, ele é paz e por aí vai. Então, o que Deus dizendo a Moisés, em outras palavras, é: eu serei o que serei, ou eu serei o que você precisa que eu seja. Está com frio? Eu sou coluna de fogo. Está com calor? Sou nuvem de glória. Está com fome? Eu sou o pão. Está com sede? Eu sou a rocha. E por aí vai, tá bom? Então este é o nome de Deus. Ele é Yahvé. Ele é Yud Rei, Vav Rei, tá bom? Porém, irmãos, no Novo Testamento, um novo nome de Deus é apresentado, que outrora no Antigo Testamento não havia sido citado. E qual é esse nome? Cristo disse em vários textos. Mateus 6:6. É um discurso sobre intimidade. O que Cristo diz? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que te vê em secreto, e o Deus que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Ele continua o sermão. Os discípulos ouvem aquilo tudo e ficam interessados em saber como orar. E Cristo diz: olha, a partir de hoje, quando fores orar, não diga Yud Rei, Vav Rei, não diga Jeová Jireh, não diga Jeová Nissi, não diga Deus, não diga Senhor. Se queres orar, diga Pai, nós que estás nos céus. Essa palavra Pai, quando Cristo a libera, por mais pequena que seja, apenas 3 letras, ou no hebraico significa Abba, tá bom? Ela está quebrando um paradigma muito grande, porque os judeus tinham medo de citar o nome de Deus, chamá-lo de Senhor, colocar em respeito, majestade, quanto mais estreitar o relacionamento, dizer que ele era pai. Então Cristo está quebrando um paradigma dos judeus, dos israelitas, mostrando que Deus não é apenas Senhor que está longe, ele é o Pai que está perto. Não é apenas o Senhor que governa, que abre mar, ele é o Pai que atende às petições diárias. E ainda Cristo diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é o Deus que faz fogo cair do céu, mas também é o Pai que cuida do alimento diário, o Pai que cuida dos detalhes. Então Cristo estreita esse relacionamento de proximidade e diz que agora ele também é Pai. Então, quando for exclamar, não diga Jeová, diga Pai. Porque assim como o Senhor que abre mar, assim como o Senhor que é fogo, que é nuvem, que é coluna, ele também é o Pai que proporciona o pão diário. Tá bom? E por último aqui, de forma rápida, último tópico que aprenderemos dentro dessa matéria aqui, para acabarmos aí este módulo,
Trindade de Deus ou a triunidade. O que é a Trindade? Primeiro, irmãos, a palavra Trindade, esta palavra em específico, vou até um parênteses aqui, ela não aparece na Bíblia. Essa palavra aqui, tá bom? Falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não aparece, não. Tô falando que essa palavra, Trindade, não aparece na Bíblia. Ela é um termo totalmente teológico. Em texto algum você achará esse nome, Trindade. A Trindade nada mais é do que Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? De forma prática, como funciona a Trindade? A Trindade ela funciona por períodos de dispensações, tá bom? Dispensações. Primeiro nós temos que afirmar que a Trindade ela está desde o começo, desde o princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio criou Deus. O verso 1 revela a pessoa de Deus. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. O verso 2 revela a pessoa do Espírito Santo. O verso 3, e disse Deus, haja. A palavra haja, ela é um verbo. O que é verbo? Verbo é uma ação. Verbo é andar, correr, sentar, falar, pegar e por aí vai. Então, haja é um verbo. João capítulo 1, o que está escrito? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é o Deus que se fez carne? Cristo, Jesus, o Filho. Então, o haja de Deus, no verso 3, é o próprio Cristo, porque João revela que ele estava no princípio, ele estava na criação. Então, a Trindade é tão verdadeira que nos primeiros versos da Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia, ela já é patentificada, ela já é exposta. Dentre outros textos, façamos o homem nossa imagem e semelhança. A palavra façamos é um plural. Deus não está sozinho. Deus está com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E é por isso que Deus cria o homem numa tricotomia, corpo, alma e espírito, refletindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, tá bom? Porque é o Espírito que sente emoções, nos conecta, o Espírito nos conecta, a alma nos faz sentir emoções e o corpo é a nossa matéria. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então a Trindade é bíblica e está desde o princípio, tá bom? Porém, ela trabalha com períodos de dispensações. O que é dispensações? Cada um respeitando os seus períodos. Se os irmãos forem verem um panorama bíblico, mais de 98% do Antigo Testamento Deus opera. Deus opera. Em poucas nuances ouvimos a palavra Jesus, Espírito Santo. De forma majoritária é o Deus da lei, o Deus que opera, o Deus provedor, o Deus que é, o Deus que faz. Então, o Antigo Testamento, mais de 98%, quem opera é o próprio Deus, tá bom? Seguindo esse raciocínio, chegamos aí ao Novo Testamento. Os Evangelhos contam a história do Filho, até porque os Evangelhos são uma biografia, uma historiedade de Jesus. Os Evangelhos contam a história dele, mesmo sendo diferentes, mas todos contam a história da mesma pessoa, o Filho, Jesus, tá bom? Então, se o Antigo Testamento, NT, Novo Testamento, tá bom? AT,
antigo, o Pai opera no Antigo, o Filho opera no Novo Testamento, em específico nos Evangelhos, e o Espírito, a partir de Atos capítulo 2, após descer, é o Espírito que opera e opera até hoje na igreja, tá? Quem opera, quem converte, quem salva hoje na igreja, quem está agindo na igreja, trabalhando a favor da igreja, é o próprio Espírito. O apóstolo Paulo diz em Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Através do Espírito, o apóstolo Pedro curava, o apóstolo Paulo curava, e Cristo disse: eu não vos deixarei órfão, eu subirei, mas rogarei ao Pai, e ele vos enviará um que estará convosco até a consumação dos séculos. Então, quem trabalha na igreja, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então, a Trindade, ela é organizada, não é uma bagunça. O Pai operava na sua dispensação, no seu tempo, no Antigo Testamento, o Filho opera no seu tempo, nos Evangelhos, e de Atos capítulo 2 até hoje, o Espírito está operando no seu tempo contemporâneo, no seu tempo na igreja. Então a Trindade de Deus existe desde o princípio e ela é toda baseada e toda teológica, tá bom? Então, é claro que na sua apostila haverá mais detalhes sobre cada assunto que eu falei, de forma detalhada, organizada, centrada, lembrando aos irmãos que a videoaula é apenas um resumo daquilo que a apostila fala. Então aqui, dentro dessa aula, dessa última parte da matéria de teontologia, eu te expliquei aí os atributos de Deus, o nome de Deus e a trindade de Deus dentro da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te espero aí na próxima aula.